alguém que você precisa conhecer. As últimas orientações de Jesus aos seus discípulos começam a ganhar um tom de despedida. Jesus começa a dizer várias vezes que ele está voltando para o Pai. Ele diz: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Tomé até pergunta para onde o Senhor está indo, ao ponto do coração dos discípulos se encherem de tristeza. Imagine você convivendo pelo menos 3 anos com Jesus, e de repente Jesus começa a dizer que vai embora. Ele não estava tentando enganar os discípulos, ou dizendo que vai dar uma voltinha e já volta, ou sair aí para dar algum rolê. Ele estava dizendo que vai embora. E ele diz: olha, é melhor para vocês que eu vá embora. Será que é melhor? Se é melhor, melhor dizendo, né? Se é melhor e importante, obviamente Jesus tem razão. No Antigo Testamento e também nos Evangelhos, antes do Pentecostes, antes de Atos capítulo 2, o Espírito Santo influenciava, capacitava os que eram de Deus para realizarem coisas extraordinárias. Era assim com os apóstolos de Jesus. Porém, o Espírito Santo estava com eles, ou sobre eles, mas ainda não estava neles. Mas quando a gente lê João capítulo 14, verso 17, Jesus promete que Ele estará em nós e dentro de nós. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tem de parte de Deus e que não sois de vós mesmos, diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no verso 19. E Efésios 1, de 13 a 14, tem um versículo que eu gosto muito, que ele diz: olha, nós, porém, recebemos a mente de Cristo. Se um ladrão entra em uma casa, ele procura levar um par de chinelos havaianas? Com certeza não, né? O ladrão, ele procura buscar as joias da casa. O diabo é o ladrão que tenta roubar as joias da nossa casa, da nossa mente. Porque é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo trabalha na nossa mente para que a gente possa ter a mente de Cristo. Efésios capítulo 4, de 22 a 24 diz isso. Se a gente lê 2 Coríntios 3, verso 18, diz, olha, que nós somos trabalhados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Você já tentou convencer uma pessoa que ela está errada? Já tentou convencer alguém do seu próprio erro? É muito difícil, né? Essa é uma obra que o Espírito Santo é que faz. O Espírito Santo é que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Por exemplo, o filho pródigo. Esse jovem foi convencido que estava em pecado e que precisava confessá-lo e procurar a pessoa, ou melhor, o pai que ele havia ofendido. Quem convenceu o jovem? O Espírito Santo, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele derrama amor em nossos corações. Isso é bem claro lá em Romanos, no capítulo 5, verso 5. E João, capítulo 7, de 38 a verso 39, Jesus afirma que quem se entrega a Ele tem um encontro com Ele, do seu interior fluiriam rios e rios de águas vivas. 2 ideias estão muito explícitas nesse texto. A primeira é de plenitude. Você vai tomar a plena experiência com Cristo. Isso pode te trazer uma felicidade, que traz uma vontade enorme de viver a vontade de Deus. Sabe, a segunda ideia é que do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Isso significa que nós não vamos precisar de mais nada, ou seja, a fonte de Deus estará em nós. E quando a gente olha para a palavra de Deus em 2 Coríntios 2, de 10 a 11, tem um versículo muito interessante ali, que ele diz assim, que o Espírito Santo, ele nos revela as profundezas do coração de Deus, aquilo que está no coração de Deus. E a última coisa que eu gostaria de dizer para você é Atos 10, verso 38, que é um versículo na qual gosto muito, que diz que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz. Pedro falando da casa de Cornélio, ele diz assim, olha, ele falando a respeito de Jesus,
ele diz: eu fui testemunha, eu vi como Jesus andou por toda a Judéia, como ele começou o seu ministério na Galileia, depois como ele foi pregando entre os gentios, e ele viu como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e com poder, e andou por toda a terra, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. É isso que pessoas cheias do Espírito Santo fazem. Elas andam por toda a terra, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus está com eles. Que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo e possamos conhecer cada dia mais o Espírito de Deus e possamos andar por sobre a terra, fazendo o bem. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.